Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo. Vou estar aqui realizando o FUJI da P1 de controle. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que todo esse FUJI aqui, ele foi feito com base na nota de aula que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, o capítulo 1 aqui se refere ao capítulo 1 das minhas notas de aula. Então, eu acho que vale a pena você darem uma olhada nas notas de aula, porque além da explicação mais detalhada, ao final de cada capítulo tem os exercícios que eu vou estar realizando aqui no Fuja e também exercícios que eu não vou estar realizando no Fuja por questão de tempo. Então, eu acho que é interessante, pelo menos, dar uma lida, entender as notas de aula. Bom, começando aqui, primeiro eu vou definir qual seria o objetivo de um sistema de controle. Bom, o objetivo principal do sistema de controle é manter um sistema em um estado desejado. Então, em outras palavras, um sistema de controle ele ajusta a operação de um sistema para alcançar e manter um resultado desejado. Então, nesses exemplos aqui que eu coloquei nessa primeira imagem, seria o controle da velocidade de um carro, ou a direção, o controle, né, da direção e a velocidade do navio, como também da temperatura dentro de uma geladeira e, por fim, né, do controle do nível de reservatórios. Bom, o sistema de controle ele pode ser classificado em dois tipos: sistema de malha aberta, sistema de malha fechada. A principal diferença entre os dois é que em um há feedback e no outro não há feedback. Então, no sistema de malha aberta, o sinal de saída ele não é realimentado ao sistema. Então, um sistema de malha aberta muito comum que a gente pode pensar seria o micro-ondas, né, que você coloca um tempo lá e ele vai funcionar até bater aquele tempo. Ele não verifica, por exemplo, se a sua comida está na temperatura que você quer, e assim que a temperatura da sua comida bater, ele para. Não, isso não acontece. Já no sistema de malha fechada, a gente pode pensar, por exemplo, no forno elétrico. Você coloca a temperatura que você quer, ele esquenta até essa temperatura, e assim que ele bate essa temperatura, ele mantém essa temperatura lá dentro do forno. O sistema de controle ele também pode ser classificado de diversas formas, eu vou passar rapidamente por elas. Seria em função do tempos, sendo então ou contínuo, ou discreto, ou quantificado. Se tem uma dependência temporal, se eles são variantes ou invariantes no tempo. Em função da causalidade, da linearidade, dos parâmetros que podem ser concentrados ou distribuídos e da determinalidade, que então pode ser determinísticos ou estocásticos. Bom, o que costuma cair dessa primeira classificação aqui que eu acabei de abordar, seria em função da linearidade. O que seria um sistema linear? Um sistema linear ele é aquele que satisfaz o princípio da superposição. O princípio da superposição é esse daqui, que está apresentado aqui na equação 1. E, adicionalmente, desse princípio da superposição há propriedades que são mencionadas, né, que são as propriedades da aditividade, são quando o alfa e o beta valem 1, e se o beta vale 0, a gente tem a propriedade da homogeneidade. Bom, mas basicamente para um sistema ser linear, é aquele que ele satisfaz o princípio da superposição, que é isso aqui da equação 1. Bom, eu acho que vai ficar muito mais claro quando eu resolver um exercício. Bom, o primeiro exercício é uma função afim, uma função de primeiro grau bem simples, y é igual a x mais b, e aí a gente tem que calcular para ver se essa função ela é linear ou não. Bom, a primeira coisa seria que a gente tem que fazer é calcular cada um desses termos aqui, que eu vou colocar como
1, 2 e 3. Bom, para calcular o y de x1, seria 1, que eu coloquei ali. O y de x1 ele é igual a x1 mais b. Para calcular o 2 seria, novamente, só muda x1 para x2. x2 é igual a x2 mais b. E para 3, y de x1 mais x2 é igual a x1 mais x2 mais b. Bom, agora a gente vai comparar se esse resultado aqui ele é igual à soma de x2. Então, opa. Pegando aqui o valor, né, de 3 a x1 mais a x2 mais b. E agora eu vou somar yx1 e yx2. yx1 mais b mais ax2 mais b. Bom, se a gente somar o b com b, só para deixar um pouco mais limpo aqui, a gente vai descobrir que a soma de yx1 mais yx2 é diferente do que a gente calculou aqui em 3. Então, partindo desse princípio aqui da superposição, que y de x1 mais yx2 tem que ser igual a yx1 mais yx2, a gente conclui que, como deu diferente, essa função não é linear. Agora eu vou começar aqui o capítulo 2 de modelagem. Primeiro eu vou falar sobre sistemas mecânicos, os de translação e de rotação. Bom, acredito que a maioria já deve ter acostumado em ver esse sistema em mecânica, em dinâmica de sistemas, mas bom, o sistema massa-mola-amortecedor tem a parcela de massa, que ela é dada por mx dois pontos. A parcela da mola, ela é dada por menos o K equivalente, né, da mola, vezes x1 ou xi menos o xj, que é um deslocamento relativo. Já o amortecedor, ele é referente à velocidade. Então, menos b equivalente é igual a xi ponto menos xj ponto. Bom, dá para fazer uma analogia com o sistema de rotação. No sistema de rotação, a massa ela é dada pelo torque, ele é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. A mola ela é dada pela... Não, o torque da mola. Ele é dado pelo constante rotacional da mola vezes
o θi menos o θj, e o amortecedor é referente à mola, o torque dele é menos bt, velocidade angular, ij, θi menos θi.j. Muitos livros costumam, né, trabalhar com a velocidade angular ômega, então não se estranhe. Então, ômega seria, né, a velocidade rotacional, ela é a mesma coisa que o θ ponto, seria a mesma coisa. Bom, para fixar aqui agora o conteúdo sobre a modelagem de sistemas mecânicos, eu trouxe esse exercício. Bom, esse exercício ele já entrega de primeira, né, que a gente tem 2 graus de liberdade, x1 e x2. Então a gente vai ter que escrever duas equações. Começando pelo mx1. mx1 é m1 x 2.1. Ele é igual a, olhando aqui essa primeira mola, essa mola, caso adotando também, né, como referência x1 positivo para a direita, x2 positivo para a direita, caso o bloquinho M1 vá para a esquerda, ou seja, sentar contrário negativo de x1, a força vai fazer o elástico vai fazer uma força positiva. Então, caso o bloquinho vá para a direita, ele vai fazer uma força negativa. Então, como aqui é uma parede, a gente pode definir como essa força elástica é K1 vezes x1 menos 0. Ou seja, se x1 for para a direita, a força elástica vai ser negativa. Se x1 for para a esquerda, a força elástica vai ser positiva. Bom, para não ficar poluído, eu vou só escrever x1 aqui. Isso. Agora, analisando o amortecedor e a mola, que daí vai ter o mesmo comportamento. Caso x1 ganhe de x2, ou seja, a mola ela vai estar sendo comprimida. A mola estando comprimida, ela vai jogar o carrinho para a esquerda. Então, a gente pode definir como K2 é igual menos K2, na verdade, né? É igual a x1 menos x2. Ou seja, se x1 ganha de x2, a força elástica da mola ela vai ser contrária ao movimento. E o contrário funciona também. Bom, o comportamento do amortecedor é análogo, então B vai ser x1 ponto menos x2 ponto. E falta essa força está sendo aplicada aqui no carrinho. Então essa força está sendo aplicada como é a favor do movimento mais 1. Bom, a primeira equação do movimento foi escrita. Agora do segundo bloquinho. O segundo bloquinho vai ser m2 x2. O comportamento dessa mola K3 vai ser análogo à da K1. Então, se x2 ir em direção à parede, a força elástica vai ser contrária. Então, a gente pode definir como menos K3 x2. Bom, agora, olhando, a gente já fez a análise, mas eu vou fazer essa análise de novo, do K2 e do amortecimento.
Então, se x2 ele ganha de x1, a força elástica vai puxar o carrinho para trás. Então vai ser a força contrária ao movimento, vai ser uma força negativa. Então, menos K2 x2 menos x1. Então, se x2 ganha de x1, vai ser uma força negativa. E o movimento análogo para o amortecedor. E então pronto, a gente conseguiu aqui resolver esse exercício. A gente modelou esse sistema de 2 blocos, com 2 graus de liberdade. E agora a gente pode partir para a modelagem de outros sistemas. Bom, um pequeno adendo. Muitas das vezes, quando a gente não tiver uma equação que não esteja linearizada, a gente vai precisar linearizar ela. E para fazer essa linearização, basicamente a gente vai pegar a função f de x e vai expandir ela em série de Taylor. Então vai ser f de x0 mais a derivada de x no ponto zero vezes x menos x0. Os termos de ordem superiores, derivadas de segunda, terceira e quarta, a gente costuma desprezar. Então, aqui para o âmbito de controle, expande até a primeira derivada e é isto. Nessa nossa próxima sessão que eu vou falar sobre o sistema fluídico, essas linearizações foram feitas com base nessa equação aqui que eu acabei de escrever. Bom, agora eu vou falar sobre o sistema fluídico. Bom, o sistema fluídico, como a gente pode observar na imagem, tem uma vazão Q0 que entra no reservatório 1, passa a partir de uma resistência até o reservatório 2 e passa por uma segunda resistência e sai aqui, né, com outra vazão. Mas esse sistema é um pouco complexo para a gente abordar agora. Eu vou generalizar com um sistema mais simples. Então, bom, basicamente eu vou escrever aqui um sistema onde há uma vazão que chega em um reservatório. E desse reservatório sai uma vazão Q1 e entra uma vazão Q0 neste reservatório aqui. Bom, definir também aqui a altura do reservatório. E bom, primeira coisa que a gente consegue obter daqui é que, né, a vazão total deste reservatório ela vai ser Q0 menos Q1. O que sai e o que entra. Bem simples. Bom, para ver agora estudar como funciona a variação do volume do tanque, a gente pode pensar na vazão máxima, né? Que a vazão máxima é igual a ρ, que aqui na vazão é igual a derivada de ρ volume dt. Bom, se a gente assumir que ρ é constante, que normalmente o volume, variação do volume, vai dar a vazão.
No caso em que, por exemplo, o tanque ele é retangular, a área é constante, então ela pode sair dessa derivada. Então, nesse caso, a área é constante, ela sai da derivada e fica só a área vezes a variação de altura no tempo. Tá, mas e caso a derivada, ó, a área não seja constante, fosse, por exemplo, um cone, ou qualquer superfície não linear que seja, não constante. Caso o volume não seja linear, o volume não seja linear, linear, dois pontos. A gente vai linearizar ele. Então, para linearizar, o volume é igual a V0 mais expansão em uma ordem. Então, seria d, v, d, h igual ao h0, h menos h0. Jogando o volume por outro lado e definindo aqui o volume é igual a volume barra é igual a volume menos zero e h barra é igual a h menos h0, a gente pode reescrever isso daqui como sendo volume barra é igual a d de h vezes h barra. Bom, e agora jogando todo esse valor aqui, que já está linearizado na equação da vazão, né? Que a equação da vazão é igual a dq dt. Então, esse termo aqui, ele é constante, então ele vai sair da derivada. Então, dv dh h igual a h0 vezes, aí agora a derivada de h barra no tempo. Bom, é assim que se lineariza caso a seção não for constante. Então, tá aqui mostrado. Deixa eu só corrigir. Okay. Bom, agora a gente tem outro aspecto a ser analisado, que seria a perda de carga entre a válvula, né? Então, a gente compara a altura manométrica H1 menos H2, onde H1 seria antes da válvula e H2 seria depois da válvula. Então, isso aqui, a perda de carga seria igual à variação de pressão dividido por ρg mais 1 sobre 2 variação da velocidade sobre g mais variação de z. Isso aqui normalmente é fornecido o valor de Kr, e Kr é em função
da vazão ao quadrado, mas também pode ser função de kr linha em função da velocidade. Mas normalmente a gente vai trabalhar com a vazão, porque no controle a gente está mais interessado, a gente trabalha mais com a vazão e não com a velocidade. Bom, observando aqui então, a gente tem aqui perda de carga, H1 menos H2, ela é igual a esse KR Q quadrado. Bom, esse KR Q quadrado é uma função que não é linear, né, por causa desse termo quadrático aqui. Então a gente vai ter que linearizar ele. Como que se lineariza ele? Para linearizar, a gente escreve como H1 menos H2 é igual a KR K2 0 mais a derivada. Então a derivada vai ficar 2K R Q 0 que não, calma. Já que igual a Q 0. No final das contas isso é a mesma coisa, mas enfim. Q menos Q 0. Bom, aqui a gente linearizou, mas de uma forma mais bonita de se escrever isso daqui. A gente pode perceber que isso daqui, esse termo aqui, ele nada mais é do que H1 0 menos H2 0. Então a gente costuma substituir esse valor por H1 menos H2. A gente substitui por H1 0 menos H2 0 e soma a parcela de KR que igual a Q 0. Bom, agora a gente joga essas duas variáveis para o outro lado. A gente fica com H1 menos H1 0 menos esse H2 menos H2 0 é igual. Isso daqui é definido como sendo a resistência R. Então, já vou escrever aqui como sendo R vezes Q menos Q0. E aí, assumindo que Q barra é igual a Q menos Q0, H1 barra é igual a H1 menos H1 0 e H2 barra é igual a H2 menos H2 0. A gente escreve, a gente chega finalmente na H1 menos H2 é igual a R que barra. Bom, agora para descobrir o modelo linear da dinâmica do nível tanque, a gente já pode começar pela primeira equação, que é a da vazão, né, que é a vazão que é igual a Q0 menos
Q1 é igual, como a área é transversal, a área é constante, então a gente já pode puxar a área para cá, deixar só a altura na derivada. Pronto, a gente já conseguiu essa equação aqui, que a gente vai deixar aqui. Bom, para a segunda equação a gente vai observar aqui a válvula, a altura manométrica antes e depois. A altura manométrica é antes da válvula é H1 e depois da válvula H2. A gente já percebe que H2 vai valer zero porque após a válvula o escoamento é livre, então a altura manométrica vai para zero. Então, como não tem, tá indo para o escoamento livre, o H2 vale zero. Então, bom, já descobrimos esse detalhe. E agora, isso aqui, a perda de carga é igual a K, Q quadrado. No caso, Q é Q1, que é o Q1 que passa pela válvula. Bom, agora a gente obtém o modelo não linear, né, que é H1 igual a K Q1 ao quadrado. Bom, linearizando isso daqui, a gente vai obter que H é igual a K Q1 0 ao quadrado mais 2K Q1 equivalente a Q1 igual a Q1 0 vezes Q1 menos Q1 0. Perfeito. Agora, como a gente já percebeu na explicação que eu dei, isso aqui é igual a H1 0, isso daqui é o R, e quando a gente jogar o H1 0 para o outro lado, a gente vai obter o H barra é igual a R Q1 barra. Então, se a gente isolar a vazão Q1 barra, a gente obtém que H, deixa eu colocar aqui ok, H1 sobre R. Bom, agora a gente conseguiu essa segunda equação, e agora se a gente substituir essa segunda equação na primeira, só que a primeira linearizada, a gente obtém que K0 barra menos H1 barra R é igual a A vezes DH barra sobre DT. E essa equação aqui que a gente encontrou é a equação, o modelo linear da dinâmica deste tanque, deste caso específico. E agora no próximo eu vou fazer um mais complexo. Bom, agora a gente vai resolver esse exercício aqui, onde tem dois reservatórios, uma entrada Q0 e uma saída Q2. Bom, primeiro a gente vai escrever referente ao reservatório 1. Reservatório 1. 2 pontos. A vazão que entra menos a vazão que sai
é igual a área 1 vezes dH1 sobre dt. Perfeito. E aí agora, sobre o reservatório 2. Reservatório 2, Q1 menos Q2 é igual a A2 vezes. Pronto. Aqui, agora a gente vai em busca daquelas outras duas equações que estão relacionadas à perda de carga. Bom, olhando a perda de carga para o reservatório 1, o que a gente tem? A gente tem que a perda de carga H1 menos H2, que nesse caso não vai ser zero, porque não está no escoamento livre, vai ser igual a R1 vezes Q1 ao quadrado. Q1 ao quadrado. Perfeito. E aí, pro reservatório 2 é análogo. H2 menos H3 é igual a R2 vezes Q2 ao quadrado. Pronto. Bom, linearizando, como a gente fez na questão anterior, não vou estender muito. A gente vai obter que o Q1 barra é igual a H1 barra menos H2 barra R1. E aí, o Q2 barra, ele é igual a H2 sobre R2. Aí basta a gente pegar esses resultados aqui, que a gente acabou de obter, e substituir nessas equações aqui, só que na forma linearizada. E aí, por fim, a gente vai obter aqui a equação Q0 barra menos H1 menos H2 barra R1 é igual a A1 dH1 dt, que isso aqui é pro reservatório 1, reservatório 1, e pro reservatório 2 a gente substitui, a gente tem o valor de Q1 que está aqui, e a gente tem o valor do reservatório 2 que está aqui. Então a gente tem aqui H1 barra menos H2 barra sobre R1 menos H2 R2 é igual a A2 de H2 barra dt. Isso aqui é para o reservatório 2. Bom, uma pergunta comum que também está explicando notas de aula é como escrever a dinâmica do reservatório 2 em função de Q0. Bom, esse é um exercício interessante de se fazer. A explicação de como se faz isso está
Então, na nota de aula eu acho um exercício interessante para deixar o reservatório 2 em função do, da vazão zero, que é a vazão que entra aqui. Bom, é isso. E esse capítulo é encerrado. Bom, agora no capítulo 3 eu vou definir o que é espaço de estados e também fazer um exercício. E bom, para começar, um espaço de estados ele é uma representação matemática de sistemas dinâmicos que descreve a, a evolução das variáveis internas de um sistema ao longo do tempo. Então, o conceito que está por trás do espaço de estados é interessante porque ele fornece uma maneira estruturada de modelar e analisar sistemas complexos em termos das suas variáveis internas. Então, num contexto de sistemas dinâmicos, o espaço de estados ele consiste primeiro num vetor de estados, vetor de estados. Normalmente a gente chama ele de xt. Bom, xt é um conjunto de variáveis que descreve o estado completo do sistema em qualquer instante de tempo. Então, o xt pode ser variáveis que pode ser representada posição, velocidade, aceleração, etc. Bom, aí a gente tem as entradas. As entradas que normalmente a gente chama de o t são as variáveis que são controláveis, que influenciam o sistema. Então são as entradas do sistema. Então pode ser uma força, etc. E por fim, falando dessa definição, temos as saídas. As saídas. Bom, as saídas a gente chama normalmente de yt. São as variáveis que são observáveis. Então, são tudo aquilo que a gente consegue medir. Elas são as variáveis mensuráveis. Bom, e aí existe as equações de estado e também as equações de saída. Bom, as equações de estado basicamente ela define a dinâmica do sistema. Então, deixa eu pegar aqui. Uma equação de estado ela tem por definição essa fórmula aqui, x ponto, o vetor, né, x ponto é igual a que é uma matriz A, vezes o vetor xt mais uma matriz B que acompanha a entrada. Então, as equações de estado são as equações que ela define a dinâmica do sistema e elas são representadas pela essa equação. O vetor, a derivada do vetor de estado é igual a uma matriz A vezes o vetor de estados mais uma matriz de controle B que se relaciona com as entradas do estado. Então, essa daqui é a fórmula para as equações de estado.
Eu acredito que quando eu resolver um exercício vai ficar mais claro, mas por enquanto essa é a definição. E existem a equação de saída, que é onde que define quais são as variáveis observáveis. Então, ela é escrita dessa maneira aqui: y t é igual a uma matriz C que multiplica o vetor de estados mais d u t. Então, a equação de saída, né, que define as variáveis observáveis, ela é denotada por essa equação aqui. Eu vou resolver aqui um exercício. Eu acredito que ao longo da resolução vai ficar mais claro. O exercício é o seguinte: tem um sistema dinâmico de uma massa mola amortecedor e pede-se para colocar no espaço de estados. Bom, como é um sistema de massa mola amortecedor, a gente tem a segunda derivada aqui. Então, por este motivo, como é um sistema de segunda ordem, significa que a gente vai ter dois integradores, duas variáveis de estado. Então, a gente vai ter que x1 é igual a yt e x2 é igual a y.t. Bom, essas são as duas variáveis de estado, x1 e x2. Uma é yt, outra é a derivada de yt. Então, a partir daqui, a gente já consegue obter. O objetivo de tudo aqui é deixar tudo conforme essa equação. Então, bom, primeiro vamos criar essa matriz x ponto. A matriz x ponto, seria x1 ponto. O x1 ponto, você tem que escrever tudo em função dessas variáveis que foram criadas. Então, o x1 ponto nada mais é do que o x2 e o x2 ponto, ele vai ser igual a ele é o equivalente ao y2 pontos. Então seria 1 sobre mzão menos b, o y ponto vira x2 menos k, o y ele vira x1 mais f de t. Pronto. Estamos definidos aqui o vetor x ponto. E agora basta vou dar uma rearranjada aqui para ficar um pouco mais fácil na hora de colocar na matriz. O que eu posso fazer aqui é menos k m x1 menos b m x2 mais
1 sobre m f de t. Que no geral f de t, né? Isso aqui é basicamente u, que é a entrada do sistema. Bom, agora a gente pensando na equação de saída, a equação de saída ela nada mais é do que x1, a única variável observável. A partir dela a gente consegue todas as outras. Então, colocando todas essas informações aqui na forma matricial, para a gente ter esse daqui, ó, x ponto é igual a x mais bu e y é igual a cx mais bu. Bom, fazendo isso daqui, primeiro para a equação de estado, x1 ponto, x2 pontos igual. Agora, analisar. Deixa ela vazia por enquanto. x1 x1 e x2 mais a matriz B vezes U. Bom, como a gente já escreveu aqui, o x ponto ele nada mais é do que x2. Então, na linha de cima aqui da matriz A, vai ficar 0, 1. Já agora, na matriz referente a x2 pontos, vai ser esse e este o valor. Então, na primeira coluna, vamos ficar com menos km, e na segunda coluna, menos b sobre m. E agora, pensando aqui na matriz B, na primeira equação a gente não tem nada que multiplique U, então a primeira linha da matriz B é 0, e na segunda a gente tem 1 f de t, 1 sobre m f de t na verdade, então 1 sobre m. Pronto, aqui a gente já definiu a nossa equação de estado. Equação de estado. E agora a gente tem que definir a nossa equação de saída. Bom, como a gente já definiu aqui, a equação de saída é só y igual a x1. Então, yt é igual a 0, x1, que vai ser x1, x2, então a gente já definiu aqui também e escreveu a nossa equação de saída. Com isso, a gente colocou o sistema
e no espaço de estados. Bom, importante, né, que isso daqui é a matriz A, isso daqui é a matriz B, e isso daqui é a matriz C. A matriz D, no geral, para a maioria dos casos da matéria que a gente está aprendendo na graduação, D vai ser zero. Então, é uma forma de não se preocupar com essa matriz D, porque é bem raro que exista uma matriz de transmissão direta que relaciona a entrada diretamente com a saída. Então, na maioria dos casos, 99% dos exercícios que vocês forem realizar, o D vai ser zero. Mas, enfim, eu apresentei aqui mais uma forma geral da equação de saída, né? Bom, é basicamente isso. Na nota de aula tem mais um exercício um pouco mais complexo que esse. Eu recomendo que cada um veja. Bom, agora no capítulo 4, que é sobre transformadas de Fourier e Laplace, eu vou estar aqui abordando. Primeiramente, vou apresentar as transformadas de Fourier, depois as transformadas de Laplace, passar pelos teoremas e, por fim, falar um pouco sobre a transformada inversa de Laplace. Bom, primeiramente, por que estudar teorema de transformada de Fourier ou de Laplace? A transformada ela é uma ferramenta muito útil porque ela permite que a gente analise o desempenho, né, do sistema eliminando o tempo. Então, a gente consegue obter as respostas do sistema a partir de produtos de polinômios, ao invés de ficar tendo que trabalhar com equações diferenciais ou calcular integrais. Então, por isso que a gente tem que aprender transformar de Fourier e Laplace. Bom, na verdade, no fim das contas, a gente só vai aprender de Laplace. Bom, mas basicamente, a transformada de Fourier você tem um sinal periódico xT e você consegue decompor ela em uma soma. E, enfim, a transformada de Fourier nada mais é do que mudar né, você pega uma função xt e transforma ela no domínio da frequência. Mas para que essa equação aqui ela aconteça, a gente consegue acontecer ela, a gente tem duas regras, né? Ela tem que ser suficientemente lisa por partes e tem que respeitar essa inequação aqui. Normalmente, essa letra A aqui ela é atendida na maioria dos casos, mas é bem complicado que a gente consiga atender essa regra aqui. Então, por isso que vem a transformada de Laplace. Na transformada de Laplace, a gente pode observar aqui que, por exemplo, na de Fourier, o termo que vem aqui é só menos j ômega. A gente insere um termo menos ômega na equação. Então, fica dessa maneira, que a gente define como isso daqui. Isso daqui sendo S igual está escrito aqui. E, bom, fazendo algumas comentários, como por exemplo a integral definida de zero a infinito, a gente chega no final que a transformada de Laplace é dada por a transformada de Laplace ela é dada
por essa equação aqui. Bom, e a inversa ela é dada por essa equação aqui. Bom, é óbvio que a gente não vai trabalhar com elas dessa maneira, porque isso aqui ia gerar integrais muito difíceis de ser resolvidas. Então, existe, né, uma tabela que já está tabelado todos os valores os exemplos mais comuns de transformar de Laplace. Então, por exemplo, uma função rampa, a gente tem aqui o valor transformar de Laplace 1s ao quadrado. E bom, os exercícios de transformar uma função em transformar de Laplace, eles nunca vão pedir para você jogar o x de t dentro dessa equação e integrar. Você vai ter que pegar a função x de t do exercício, decompor ela de alguma maneira que ela se encontre dentro dessas funções de exemplo de transformar de Laplace, e aí a partir delas você obtém a transformada sem usar a integral. Bom, para fazer isso, existem os teoremas da transformada de Laplace. Eu não vou não vou explicar detalhadamente um por um, mas é muito interessante que vocês pelo menos passem um olho e entendam o que cada um está falando. Não é muito difícil. Bom, a gente tem, eu acho que são 11 teoremas, como são uma prova por consulta. Não precisa decorar, né? Mas é bastante importante que vocês deem uma olhada. São bem simples, não tem nenhum difícil, nenhuma coisa muito complicada. Mas nos exercícios que eu fizer aqui depois dessa explicação, eu vou passar. Eu vou com certeza ter que usar algum desses teoremas. E aí vocês vão ver como que, pelo menos cada um, ou os mais recorrentes, funcionam. Então, bom. Ok. Agora falando, né, sobre a transformada inversa de Laplace. A transformada inversa de Laplace, você tem uma função no domínio da frequência, você quer trazer de volta para o domínio do tempo. E obviamente também que a gente não vai usar essa equação aqui com essa integral, porque ia ter um problema absurdo de resolver ela. Então, o que a gente faz? A gente pega a função de transferência, que pega a função de transferência e decompõe ela em frações parciais. Frações parciais. Bom, basicamente a gente decompõe em frações parciais para eliminar os zeros dessa função de transferência. Então, uma função de transferência, ela basicamente no numerador a gente tem S. No numerador a gente tem os zeros e no denominador a gente tem os polos. Bom, no exercício vai ficar muito mais claro, mas basicamente a gente não pode ter zeros no numerador. Então a gente expande em frações parciais para que a gente consiga transformar essa função de transferência para o domínio do tempo usando essa tabela aqui. Então a gente faria o processo inverso. A gente tem isso daqui e a gente chegaria em f de t usando essa artimanha. Bom,
acredito que seja isso. Nos exercícios eu vou explicar como faz essa expansão em frações parciais e acredito que vai ficar bem mais fácil e intuitivo de entender. Bom, o primeiro exercício aqui, ele pede para a gente achar a transformada de Laplace da função f de seno de 2t vezes cosseno de 2t. Bom, a gente tem um produto aqui de funções trigonométricas. Sempre que a gente tem uma coisa parecida com isso, meio estranha, o ideal é que a gente ache alguma identidade trigonométrica. Então é importante que vocês, pelo menos, leve as mais famosas para a prova, para que você consiga decompor isso aqui, ou em pelo menos em só seno, ou em apenas cosseno. Porque a partir daí, a gente tem a tabela aqui, essa tabela, e a partir dessa tabela a gente tem os valores de seno e de cosseno. Bom, nesse caso aqui, a identidade trigonométrica que a gente vai estar usando seria seno de 2θ é igual a seno de θ vezes cosseno de θ. Bom, usando essa identidade, a gente transforma aqui f de t vai ser igual a 1 sobre 2 vezes seno de 4t. Bom, agora ficou bem fácil. Aqui a gente tem que o ômega é igual a 4 e a gente faz a transformada de Laplace. Bom, transformada de Laplace da função f de t. A gente pode puxar o meio vezes. A gente vai na tabela. Na tabela a gente diz que a transformada para o seno é ômega s ao quadrado dividido por s mais ômega ao quadrado. Então a gente teria aqui que é 4 sobre s ao quadrado mais 16, e aí a gente chega aqui s ao quadrado mais 16. Pronto, a gente chegou aqui na transformada. Bom, agora nessa daqui a gente tem uma função f de t que ela é t, se ela varia de 0 a t, e tζ se ela é maior que tζ. Então o gráfico dessa função seria algo parecido com isso daqui. Aqui. Aí, chegando em t, fica um valor constante. Bom, primeiramente, quando há funções desse tipo, a primeira coisa que a gente vem na cabeça é olhar um teorema específico da translação no tempo, que a gente vai poder escrever a função f de t conforme dessa maneira. Então, esse teorema da translação no tempo
Bom, basicamente a gente consegue obter uma função que vai constante até o instante A, fazendo como? Pegando o valor de A e subtraindo T menos A. Então, sim, isso daqui. Deixa eu mudar de cor aqui. Essa equação em roxo representa esse gráfico aqui. E a de vermelho representa esse gráfico. Bom, isso daqui é muito parecido com o que a gente quer. Porque o que a gente quer é que a função f de t ela não exista mais depois que passa t. Então, para escrever essa função aqui, a gente continua, né, como t vezes ômega menos 1 t, mas a gente subtrai y menos 1 t menos t vezes t menos t. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é que essa componente virou essa daqui, t menos t, e isso daqui virou isso daqui. Bom, aí agora, aplicando os valores que a gente obtém lá daquela tabela, aqui que a gente obtém que t vale 1 sobre s ao quadrado sobre deixa eu pegar aqui. E também agora usando o teorema da translação no tempo, a gente obtém que isso daqui é igual a e menos as e a função de transferência, que no nosso caso é 1 sobre s ao quadrado. Então, a gente volta lá. No nosso caso, o A é o T, Tzão grande. Então, menos E elevado a menos TS vezes a função de transferência, que é igual a 1 sobre S ao quadrado. E, portanto, rearranjando aqui, só para ficar um pouco melhor, a função vai ficar 1 menos E menos TS dividido por S ao quadrado. Bom, é isso. A gente usou esse teorema da translação no tempo. Eu acredito que ele seja bem recorrente. E é isso. Bom, agora esse exercício aqui é sobre transformada inversa de Laplace. E para transformada inversa de Laplace, a gente tem que decompor em frações parciais. Então, escrever aqui S mais 2, S mais 1, S mais 2, S. Decompondo em frações parciais, cada coeficiente
que a gente escrever, ele vai ser acompanhado ou por cada um desses denominadores que eu acabei de sublinhar. Então, A2 sobre S mais 2 mais A3 sobre S. Bom, agora o que a gente faz? A gente multiplica esse denominador em ambos os lados. Então, a gente vai chegar aqui que 5S mais 2 é igual a 1 vezes S mais 2 vezes S mais A2 vezes S mais 1 vezes S mais A3 vezes S mais 1 vezes S mais 2. Bom, agora fazendo uma distributiva e rearranjando tudo, a gente chega aqui. Eu vou até escrever em cores diferentes. 5S mais 2 é igual. Bom, rearranjando tudo, já colocando tudo em evidência, a gente chega aqui. S ao quadrado vezes A1 mais A2 mais A3 mais vermelho S 2A1 mais A2 mais 3A3. E agora mais 2A2. Bom, agora basicamente a gente tem que igualar essas cores, né, para a gente descobrir quanto que vale cada coeficiente. Então, a partir do azul, né, a gente já pega aqui A1 mais A2 mais A3 é igual a 0. Do vermelho a gente obtém que 2A1 mais A2 mais 3A3 é igual a 5. E do roxo a gente já obtém que 2A2 é igual a 2. Bom, resolvendo esse sisteminha de 3 equações e 3 incógnitas, a gente vai chegar aqui, o A1 ele vale 3. Só um instantinho. Esse aqui não é A2 não, é A1. O A2 ele vai valer, não, na verdade, calma aí, acho que eu fiz errado. Esse aqui é o A3 na verdade, porque o único termo que não vai ter nada, nenhuma componente vai ser o A3 aqui. Fiz errado, mas ok. A1 é igual a 3, A2 igual a menos 4, e corrigir aqui, A3 vai ser igual a 1. E a gente vai substituir esses valores aqui nessa equação.
que a gente vai obter que 3s mais 1 mais, na verdade menos, né? Menos 4 s mais 2 mais 1 sobre s. Bom, agora a gente observar essas transformadas aqui e ver se tem alguma coisa na tabela que a gente consiga transformar. Então a gente vem aqui em procura de algo que seja 1 sobre s e 1 sobre mais alguma coisa. Que a gente chega aqui. 1 sobre s é a função degrau unitário, e para a função 1 mais s, 1 sobre s mais a, na verdade, a gente tem a função exponencial. Então, sabendo disso, esse daqui e este daqui vão virar uma função exponencial, e aqui e o outro vai virar um degrau unitário. Então, vou colorir de cores diferentes. O roxo vai ficar como sendo, a gente puxa o 3 e a gente, como é mais 1, então o expoente vai ser menos 1. Menos 1 vezes t. Agora, bem parecido com o roxo, com o roxo. O vermelho vai ficar, a gente puxa o 4 e a exponencial vai ficar menos 2 vezes t. Causa 2 aqui. Bom, o degrau unitário nada mais é do que simplesmente 1. Porque o numerador também é 1. Então, essa daqui é a função no domínio do tempo. Bom, para finalmente finalizar os exercícios desse capítulo, o exercício ele diz o seguinte: obtenha um modelo de estado para a seguinte função de transferência. Então, ele quer o espaço de estados dessa seguinte função de transferência. Bom, como que a gente pode lidar com isso? Bom, existe um teorema que é em relação à derivada. Bom, a derivada real de f de t é igual a sfs. Então, a derivada de ordem n da função f de t, ela é escrita por essa equação aqui. Então, imaginemos, por exemplo, que a gente queira transformar y, dois pontos, fazer uma transformação de Laplace em y, dois pontos. O resultado seria s ao quadrado y s mais menos s y 0 menos y 0 ponto. Assumindo que as condições iniciais y0 e y.0 são 0, então a gente obtém que
a função, a transformada de Laplace de y dois pontos é s ao quadrado ys. Então a gente vai arranjar um jeito de deixar aquela função daquela maneira, e aí daquela maneira a gente obtém o y dois pontos, obtém o y ponto, o y e também a entrada u, que seria o ponto, e o ponto e u. Bom, primeira coisa, a gente multiplica cruzado, o resultado seria ys vezes, bom, multiplicando, fazendo já uma distributiva aqui, a gente chega que s ao cubo mais sc mais b, escrever sb mais bc, perfeito, é igual a o s vezes s mais a. Bom, agora a gente vai ter que ys vezes s ao quadrado mais ys vezes s vezes b mais c mais ys vezes b vezes c é igual a o s mais o s vezes a. Bom, agora fazendo aquele método que eu acabei de explicar, isso daqui vai virar y dois pontos, isso daqui vira y ponto, isso daqui vira y, isso daqui vira u ponto, isso aqui vira u. Então, reescrevendo isso daqui, a gente chega aqui y dois pontos mais y vezes b mais c mais bc vezes y é igual a o ponto mais a u. Bom, agora para colocar as variáveis no espaço de estados, a gente observa aqui que a gente tem a derivada segunda, então a gente vai ter dois integradores, então duas variáveis de estado. Então, definindo x1 ponto igual a x2 e x2 ponto, que seria o x2 ponto seria igual ao y2 pontos, então a gente obtém que y ponto na realidade é igual a x2, então fica menos b mais c vezes x2 menos bc, o y vira x1 e continua o ponto mais a u. Bom, perfeito. Aí agora, colocando no espaço de estados, a gente também percebe que a equação de saída aqui é igual a
x1. Então, no espaço de estados, a gente já consegue escrever no espaço de estados x1 ponto x2 ponto é igual e aqui no caso, como tem o ponto, a gente coloca o ponto também. Perfeito. E aí, bom, o x1 ponto ele é definido como x2, então fica sendo 0, 1 e não tem nenhuma componente de u e o ponto, então 0, 0. Agora a componente que acompanha x1 é menos bc, e a que acompanha x2 é menos b mais c. Então, menos b mais c. E agora, analisando aqui a matriz B, a matriz que acompanha U é igual a A, e a que acompanha o ponto é igual a 1. Perfeito. E aí a gente obtém a equação de estado. E agora, para finalizar, a equação de saída aqui, que é igual a y é igual a 1, 0, x1, x2. Pronto, a gente já colocou tudo no espaço de estados. Então, esse aqui é a matriz A, essa aqui é a matriz B, isso aqui é a matriz C. Bom, finalizado o capítulo, e é isso. Bom, agora chegando no quinto e último capítulo desse Fuja, que é a relação entre a função de transferência e espaço de estados. Bom, primeiramente, né, a função de transferência nada mais é do que a transformada de Laplace da dinâmica da saída sobre a transformada de Laplace da dinâmica da entrada. Então, nessa equação aqui da transformada da função de transferência, ys é a transformada da saída e xs é a transformada da entrada. Bom, para obter a relação, tem toda aqui a documentação, passo a passo, mas eu vou só me ater aqui ao resultado em si. Bom, o resultado da relação, para você achar a função de transferência, ela está aqui. Bom, você pode calcular de dois jeitos. Usando aquelas matrizes da equação de estado, você pode usar essa primeira aqui, ou essa segunda aqui, calculando a matriz adjunta e dividindo por S menos A, determinante de S menos A. Eu, particularmente, prefiro usar a roxa, porque é mais fácil. É só calcular a inversa de uma matriz, e eu acho que calcular matriz adjunta dá mais trabalho. Então, eu diria que levar para a prova um rascunho de como se calcula matriz inversa
2x2 ou né, 3x3. Mais do que isso eu acho desnecessário, mas com a prova com consulta não custa nada colocar um caso generalizado nxn. Mas eu acho que é essencial mesmo levar um rascunho, né, de como se resolve uma matriz inversa 2x2 ou 3x3. Bom, essa aqui é a relação, basicamente. Essas matrizes C, A, B e D são aquelas que a gente demonstrou na equação de estados. E SI é uma função identidade que está multiplicada por S. Então, uma I 2x2, S2x2 seria uma matriz assim. Bom, eu acho que quando resolver um exercício vai ficar mais claro. Bom, agora já falamos da relação da função de transferência com o espaço de estados. E agora a gente vai falar um pouco sobre mudança de variáveis. Bom, mudança de variáveis é bem simples. Imaginando ter uma matriz de mudança de variável, para você mudar a variável, fazer uma mudança de variável, você multiplica pela variável antiga, o x, e também multiplica os coeficientes da matriz da equação de estado. Então, a matriz A, a nova matriz A ela é T, a inversa de T, a nova matriz B é T vezes B, a nova matriz C é igual a C vezes a inversa de T. No exercício a gente vai fazer uma mudança de variáveis e a gente vai ver que é bem tranquilo. E, bom, é basicamente isso, não tem muito o que discorrer sobre isso. Agora falando sobre a controlabilidade e observabilidade de um sistema. Então, sobre a controlabilidade, um sistema ele é controlável se for possível, por meio de um vetor de controle adequado, transferir o sistema de qualquer estado inicial xt0 para qualquer outro estado desejado em um intervalo de tempo finito. E observabilidade é um sistema dito observável se com o sistema no estado xt0 for possível determinar esse estado com base nas medições da saída do sistema ao longo de um intervalo finito. Bom, para determinar se um sistema ele é controlável, a gente vai ter que ver o posto dessa matriz aqui, que é B vezes AB, A ao quadrado B, no final n-1 elevado a n-1b. O posto da matriz ele nada mais é do que o número de linhas ou colunas da matriz que não pode ser obtidas com combinações lineares uma das outras. Basicamente, se calcular o determinante e o determinante for igual a zero, quer dizer que são combinações lineares, então o posto não é igual a n. Então, se o determinante dessa matriz aqui que a gente calcular e também dessa matriz de observabilidade for zero, quer dizer que o sistema ou não é controlável ou não é observável. Então, essa aqui é a explicação teórica e logo em seguida a gente vai fazer um exercício sobre todos os sistemas que a gente abordou aqui. Bom, o exercício aqui ele dá uma equação de estado que é dada por essas 4 equações aqui e tem uma equação de saída. E aí ele pede para achar a função de transferência. Bom, um jeito de achar
a função de transferência desse sistema é utilizando a relação que a gente acabou de aprender, que é a relação entre o espaço de estados e a função de transferência, que é dada pelo GS é igual a C SI menos a inversa dessa matriz vezes B. E bom, como a gente vê que não tem nenhum componente aqui em U, a gente já percebe que D é igual a zero. Então eu nem vou escrever o D aqui. Mas ok. Vamos agora começar a definir as matrizes. Bom, então, para definir a matriz A ela é esses coeficientes. Opa, seria o 1 aqui. Menos 2, menos 3, etc. Assim vai. Então, bom, a matriz A. Vou deixar aqui x ponto é igual a vezes x mais b u e o y aqui é igual a c x mais d u. Bom, o A vai ser, a primeira linha vai ser os coeficientes que acompanham x na primeira linha, 2, 1, menos 2, menos 3, 0 e 0, né? Porque não tem x3 nem x4. E aí vai ficar menos 2, menos 2, menos 4, 0, menos 2, menos 2, menos 2, menos 5. Bom, essa aqui é a matriz A. A matriz B vai ser todos os números que acompanham U. Então, a matriz B, que eu vou escrever aqui ao lado, é igual a 1, menos 2, 2, 1. Perfeito. Ok. E a matriz C, ela vai ser todos esses coeficientes da equação de saída. Bom, o C vai ser igual a 7, 6, 4, 2. E como já havia falado, o D vai ser igual a zero, porque não tem nenhum componente com U na equação de saída. Bom, jogando todos esses valores aqui na equação, a gente vai obter que essa função de transferência vai dar 1 sobre S mais 1. Eu não realizei as contas aqui, eu imagino que vocês podem jogar aí um Symbolab ou alguma calculadora de matriz online e que vai obter essa mesma resposta aqui. Eu só não coloquei para otimizar o tempo. Mas isso aqui é um rigor puramente matemático de multiplicar, subtrair, tirar a inversa de matrizes. Não tem nada mais difícil do que isso. Bom, na letra B, ele pede para utilizar a matriz T para fazer uma mudança de variáveis e definir o espaço de estado. Eu esqueci de anexar aqui a matriz T, mas a matriz T ela é a seguinte:
4, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Bom, aqui agora a gente só vai aplicar, né, a transformada nas matrizes A, B e C, e aí a gente já obtém. Então, para nova matriz A, a matriz A é igual a barra é igual a T A vezes T menos 1, que vai ser igual a menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 2, 0, 0, 0, 0, menos 3, 0, 0, 0, 0, menos 4. Perfeito. E aí agora, para matriz B, a matriz B ela é dada, a matriz B barra é dada por TB é igual a 1, 0, 1, 0. E a matriz C, CT menos 1 é igual a 1, 1, 0, 0. Perfeito. Pronto. A gente descobriu as novas matrizes. Que é igual a C. E aí a gente só escreve que x barra é igual a barra x barra mais b barra u barra y barra é igual a c barra x barra. E como não tem D, não precisa escrever. Pronto. E essa aqui é a transformação. Então a gente tem essas novas matrizes que significam a mesma dinâmica que essas matrizes aqui que a gente tinha calculado no exercício anterior. Elas representam o mesmo sistema, só a variável foi trocada. Bom, e agora ele pede para avaliar se as novas variáveis são controláveis ou são observáveis. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente sabe que da equação de saída a gente pega as variáveis que são observáveis por definição. E na função de estado, as variáveis que estão acompanhadas com o U, que é uma força externa, que a gente consegue impor essa força, a gente consegue controlar elas. Então, as variáveis que, na sua definição, possuem U nelas, a gente consegue controlar elas. Então, como seria isso? Então, vou escrever aqui a letra C. Bom, como seria x1 ponto barra? Deixa eu escrever. Como seria a equação de x1 ponto barra? A equação de x1 ponto barra é a gente pega aqui o menos 1 menos 1 x1 barra
na parte B, a gente tem 1 aqui também. Então, a gente tem que x1 mais u define x1 ponto barra. Então, como x1 ponto tem esse valor de u, a gente diz que ele é controlável, porque a gente consegue modificar esse u. Essa é uma força que a gente pode impor ao sistema. Para o x2, o x2 ele vai ser o que? Menos 2 x2 barra, mas ele tem o zero aqui. Então, como ele tem o zero, ele não tem nada com 1. Então, a gente diz que ele não é controlável. Bom, e aí fazendo essa mesma análise, a gente vai descobrir que o x3 ele é controlável e o x4 ele não é controlável. Então, só para deixar escrito aqui, x3 ponto barra é controlável, x4 barra não é. Bom, agora para verificar quais variáveis são observáveis, a gente vai olhar para a equação de saída. Para a equação de saída, a gente tem que y barra é igual, multiplicando por esses valores, a gente vai descobrir que y barra é x1 barra mais x2 barra. Então, x1 e x2 barra são observáveis, enquanto x3 e x4 não são. Bom, perfeito. Essa é a equação, essa é a questão, e a gente conseguiu resolver ela, todos, a letra A, a letra B, a letra C. E vou fazer mais um exercício, dessa vez para a gente testar o posto lá das matrizes, para ver se ela é totalmente observável ou totalmente controlável. E depois disso, o Fuja está encerrado. Bom, finalmente, a última questão aqui do Fuja pede para a gente definir se esse seguinte sistema ele é completamente observável. Então, tá aqui, né, o sistema, né, no espaço de estados, ele já deu a função, já deu a matriz A, a matriz B e a matriz C. E, bom, como tem 3 integradores, o nosso posto é n igual a 3, porque tem 3 integradores. Então, para isso, para a gente montar a nossa matriz de observabilidade, ela é igual a C, CA, deixa eu escrever, C, caramba, CA ao quadrado.
Se tivesse 4 integradores aqui, seriam CA ao quadrado e CA ao cubo. E assim vai. E A ao quadrado é basicamente A vezes A, né? Não tem muita dificuldade em calcular isso. Uma multiplicação de matriz 3x3 por 3x3. Bom, para calcular essa matriz da observabilidade, a primeira linha já é a matriz C. Então, a primeira linha é 4, 5, 1. Se você multiplicar a matriz C por A, você vai obter que o resultado é C 6 igual a menos 6, menos 7, menos 1. E se você multiplicar C, na verdade, multiplicar A vezes A e depois desse resultado, se multiplicar C vezes esse resultado, você vai chegar aqui 6, 5, 1 é o resultado de CA ao quadrado. Bom, calculando o determinante dessa matriz, a gente descobre que é igual a zero. O que significa se o determinante é igual a zero? Existe combinação linear entre as linhas dessa matriz. Então, logo o posto é menor que 3. Logo, o sistema não é observável. Completamente observável. Sistema não é completamente observável. Bom, bem simples esse exercício, mas a lógica para calcular a controlabilidade é a mesma que foi apresentada aqui para calcular a observabilidade. Só vai mudar, né, que para a controlabilidade a gente vai utilizar essa equação aqui, C igual a B A ao quadrado B, e enfim, a gente calcula o determinante. Se for diferente de zero, o sistema é totalmente controlável. Se der zero também, o sistema ele não é completamente controlável. Bom, esse exercício é bem simples e não há mais nada que eu gostaria de abordar nesse Fuja. Espero que vão bem na prova e que, se percebeu alguma incongruência ou algum erro de digitação que eu possa ter cometido na minha nota de aula, por favor, me envie uma mensagem para que eu corrija ou eu tire sua dúvida. E é isso. Muito obrigado, boa prova.